tarde, pessoal. Bem-vindos para a nossa sexta roda da Rosa. Muitos de vocês já devem ter visto algumas outras, não saber do que se trata, mas a gente tem feito com uma frequência mais ou menos a cada 15 dias, convidar 2 ou 3 convidados para debater um tema atual, muitas vezes orientado um pouco por algumas publicações que já saíram pela revista. Nesse caso, a gente escolheu um tema que a Manuela nos trouxe, que é a questão do Covid relacionada com o extrativismo, isso na Amazônia. A Manuela estuda um pouco também, ela estuda mais a América Latina, e a gente escolheu convidar outras pessoas que estão envolvidas hoje com a questão do Covid, para ter outras leituras e outro debate também. Então a gente convidou o João Paulo e a Oyara Bonilha, e a Karen para fazer mediação e tratar desse tema que sempre foi urgente e agora continua super urgente, porque tem uma questão que o Covid se comporta um pouco como uma arma biológica, e então a gente pretende discutir um tema hoje. Vocês devem saber um pouco, normalmente o formato, a gente, cada um expõe entre 10 e 15 minutos, faz uma apresentação do tema e depois a gente abre para perguntas. A mesa tem uma duração de mais ou menos 1h30. E por questão de ordem, assim, depois a gente volta a falar sobre isso. Eu peço que vocês ou levantem a mão, tem um recurso no chat de participantes, pelo menos tinha, não sei se nessa versão do Zoom tem, mas que você pode ficar com a mão levantada caso queira fazer alguma pergunta. Ou pode se inscrever comigo também, só falando que queria fazer uma pergunta. Eu também posso fazer a pergunta se vocês queiram indicá-la no chat, tá bom? Então o chat ele pode ser usado tanto para fazer mensagens individuais, como também para fazer mensagem para o grupo geral. Então eu passo agora a palavra a Karen. Também agradeço por ter aceitado o convite, agradeço a todos, inclusive. Bom, boa tarde, pessoal. Espero que o áudio esteja chegando bem. Estou ainda me adaptando ao Zoom, então qualquer coisa, qualquer problema técnico, vocês avisem. Queria agradecer o convite da Marcela para mediar essa mesa hoje, que é muito especial, composta, como ela já apresentou, pela Manuela, o João Paulo e a Oyara. A gente vai começar pela fala do João Paulo, que é um grande conhecedor e intelectual do povo tucano e antropólogo, desenvolve pesquisa de doutorado na UFAM. Acho que tem também uma experiência larga, né, sobre antropologia e o debate com a ciência, pela pesquisa dele do mestrado que ele realizou no INPA. Se eu não me engano, o doutorado segue no INPA, né? Não tenho certeza, mas ele pode falar um pouco mais sobre isso. E falar também sobre o avanço da Covid na região natal dele, que é o Rio Negro, né? Acho que a gente poderia começar, então, escutando um pouco o João Paulo e depois, na sequência, não sei se Manuela ou Yara, e aí eu faço depois mais perguntas e intervenções, a gente abre também para o debate, né? Tá sem o áudio, João. Alô, oi. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, professora Oyara, a qual eu tenho grande estima e apreço, conheço ela, né? O professor Carlos, a Karen, que está mediando, e a todos que estão assistindo nós nesse momento. Agradeço muito pelo convite e por essa oportunidade de a gente compartilhar essas experiências de pesquisa e também experiência do dia a dia que estamos passando hoje, né, nessa pandemia. Então, falar de pandemia para nós, povos indígenas, envolve vários aspectos, né? Seja aspectos políticos, seja aspectos de direito,
aspectos econômicos, aspectos sociais, né? Então, nesse momento, eu só vou abordar um ângulo, né? Ou seja, um aspecto, que é exatamente essa questão de conhecimento, né? Como que nós estamos lidando com essa pandemia, né? A partir da nossa lógica, a partir dos nossos conhecimentos, né? Então, para começar, devo dizer que a pandemia Covid-19 para nós não é novidade, né? É uma das pandemias que nós estamos enfrentando, tanto quanto as outras já enfrentamos e vamos enfrentar. Digo isso porque desde que nós tivemos contato com o não indígena, que veio do outro lado, né, como a gente costuma dizer, tivemos série de pandemias, e série de vários sentidos, desde a dizimação, né, desde a coqueluche, gripe, sarampo, né, e outras questões que nós podemos colocar como pandemia. Portanto, essa é mais uma, né, pandemia que estamos enfrentando, mas com uma diferença, né? Não é mais só os povos indígenas, mas a sociedade inteira, o mundo inteiro, né? Isso nos chama muita atenção, na medida em que a gente se considera ou se supõe que nós estamos avançando tecnologicamente, né? Avançando na conquista do espaço, na conquista da medicina, na conquista em outros setores, né? Consideramos uma sociedade avançadíssima, capaz de controlar, capaz de prever, capaz de resolver problemas complexos. Mas esta pandemia está dizendo para nós exatamente isso, né? Dizer que nossa relação e nosso egoísmo, né, está aquém, está limitado. Tanto é que nós estamos assistindo a medicina, né, correndo de sala para a cozinha, sem saber o que fazer, sem ter como lidar com isso, né? Então, isso é para a gente pensar, né? Para a gente pensar e parar de culpar os animais, né? Parar de culpar o macaco, parar de culpar o morcego, parar de culpar os porcos, as aves, galinhas, né? A gente exime nosso papel, né, de ser destruidor, né, agente agressivo dessa relação, e acabamos culpando esses bichos, né, que não sabem falar, infelizmente, mas eles estão falando nesse momento, né? Então, essa incapacidade do homem assumir seus erros, né, e culpando os animais, os vegetais, a água, né, isso é grave, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Segundo ponto é enveredar no sentido de que os povos indígenas, como eu falei, não é a primeira vez que estão enfrentando essa pandemia, né, ou uma pandemia. Sempre que nós enfrentamos, aliás, esse tipo de doenças, nós temos nossas próprias estratégias. Isolar. Isolar não é isolar no sentido de ficar trancado em casa, no sentido de ficar trancado no seu terreno. Não. Isolar para nós é num ponto de que você tem que afastar daquele local que tem maior contato com outras pessoas, se ir em outro lugar, né, mais distante, ou seja, no lugar onde tenha mais peixe, onde tenha mais caça, né, o grupo todo se deslocar e continuar vivendo a vida coletiva, né, caçando, pescando, né, e sob o cuidado dos especialistas, né, acompanhando pelos sonhos, então orientado por eles,
e a gente tem mantido e temos acionado esse mecanismo de isolamento nesse período, né? Aí nós temos duas questões distintas que eu quero dizer. Ou seja, as famílias que moram nos centros urbanos e as famílias que moram, né, que continuam morando nas terras indígenas, longínquas, demarcadas, reservas protegidas e não demarcadas, né? Então, existem vários aspectos a ser tratados aqui. Aqui eu vou tratar somente esse aspecto, por exemplo, isolamento como mecanismo, né, de refúgio, né, para se proteger ou para não ser pego por essa pandemia. Então, os povos indígenas, sobretudo o Alto Negro, têm acionado esse mecanismo, né? Estão acionando, né? Além desse isolamento, que não é isolamento, né, para nós, essa Covid fez com que nós, povos indígenas, acionássemos os nossos conhecimentos, ou seja, que os nossos especialistas entrassem em ação, né? Então, o conhecimento que nós temos, nós fomos obrigados a negar ao longo dos séculos, né? Obrigado a negar as nossas práticas de cuidado do corpo, obrigado a negar a nossa língua, obrigado a negar, né, os nossos especialistas, obrigado a negar o nosso Bacessé, obrigado a negar os plantas medicinais. São exatamente isso que são acionados hoje, né? Em São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, na região, nos entornos, nas comunidades, na minha comunidade, sobretudo, quando os Comuã, conhecidos como os pajés, souberam e foram avisados que estavam chegando essa pandemia na região, entraram em ação, né? Como? Eles começaram a fazer bacessé de proteção, né? Defumando a comunidade com breu, com a fumaça, né? O que é isso do ponto de vista indígena, né? É exatamente formar uma cortina de fumaça, que os especialistas dizem, formar uma parede protetora contra esses seres, né, que trazem doenças, porque é compreendido por nós que a doença é trazida como eles vêm como seres pelos ventos, né? Então, na medida que se você protege a comunidade colocando uma cortina ou uma parede de fumaça, dizem os especialistas que eles batem e passam por cima da comunidade, não atingem a comunidade. Então, é um mecanismo muito forte para nós, né? Essa é uma. A outro mecanismo de proteção, de prevenir, né, é transformar o corpo, ou melhor, qualificar o corpo, também através do Bacessé. Bacessé traduz convencimento, né? Transformar o corpo em pedra, transformar o corpo resistente, transformar o corpo elétrico, transformar o corpo travoso, né? Transformar com as qualidades impenetráveis. Então, esse é fundamental também, que os povos indígenas do Alto Rio Negro acionaram isso. Ou seja, cada um passou por um processo de transformação e qualificação do corpo, né, para que a doença não atinja o corpo. Todas as pessoas passaram por uma deformação com essa possibilidade, ou para passar essa transformação, né? Então, isso foi acionado e está sendo utilizado, né, lá. E também, paralelo a isso, ou concomitantemente a isso, foi acionado o uso de plantas medicinais, né? Também existem plantas medicinais para proteger, defumando, né, a comunidade, né? Tem plantas medicinais para proteger o corpo, com a mesma lógica que acabei de falar, como a CC, né? E plantas medicinais para tomar, né? Então, existem essas possibilidades, essas coisas, e que foram acionadas também nas comunidades. Então, numa população de 8 mil ou 10 mil poucos habitantes no Tirano Tucano, ter óbitos em torno de 8 a 10 pessoas é muito significante. Na medida em que
não é muito o uso da máscara vai proteger as pessoas, porque a vida coletiva é muito complexa. Como eu falei, isolar para nós não é se trancar na casa. Pelo contrário, é sair daquele lugar, ou do coletivo, e ir para outro lugar, mais distante. Aí eu quero contar um caso que aconteceu comigo, né? Que meu pai pegou o Covid. Todos os pulmões se juntaram para fazer abastecer para curar ele. As pessoas que sabiam quantas medicinais começaram a dar para ele, né? Dar chá, levar remédios. Como é que a gente vai dizer que você não pode aproximar a pessoa, né? Como é que você vai dizer para o pulmão ou pajé não pode aproximar do corpo ou da pessoa, do pai, porque está com Covid? Porque não está na lógica nossa isso. Na lógica nossa está a vida coletiva. Eu tenho que salvar aquela pessoa, que é parte da minha comunidade. Se eu não fizer isso, eu estou omitindo minha parte coletiva. Então, isso é muito forte lá em São Gabriel, no interior. E também tenho percebido isso a nível do Brasil, né? Projetando isso a nível do Brasil, conforme eu tenho contato com lideranças de vários estados, eles também estão falando exatamente isso. Todos os povos estão acionando seus conhecimentos, né? Repito, aquilo que nós fomos obrigados a negar, hoje ela aparece como uma ferramenta que nós temos, a nossa medicina, né? Então, teria muitas coisas a dizer, mas eu quero só destacar esse ponto, né? E, por incrível que pareça, não é somente os povos indígenas que estão acionando isso, né? São os ribeirinhos, né? Aqui na rua, por exemplo, houve uma grande troca de receitas de chá, né? Plantas para o banho, né? Até remédios comprados na farmácia. O pessoal começou a dividir. Então, são as coisas que esse Covid nos trouxe e está fazendo a gente refletir, sobretudo nessa relação que nós estamos construindo com o entorno, né? Com a água, com a floresta, com os animais, com a terra, né? Isso precisa ser revisto. Obrigado. Obrigada, Oyara. A gente passa para a Manuela agora. Muito obrigada, Imanaja, a todos. Eu vou falar um pouco mais das perspectivas dos Andes, da parte alta e amazônica equatoriana. E eu queria começar dizendo que a COICA, a Coordenadora de Organizações Indígenas da Amazônia, está organizando uma Assembleia Mundial pela Amazônia dias 18 e 19 de julho, semana que vem. E o pôster a Marcela tem, talvez ela ponha depois online aí para todo mundo. E um parênteses, desculpa pelo portunhol, mas aí vamos em portunhol. Quando começou o Covid no Equador, que foi na metade de março, que o país todo foi obrigatoriamente confinado, não tinha mais nenhum transporte, tinha toque de queda, proibição absoluta de sair na rua. Os povos indígenas quichuas, guauranis na Amazônia equatoriana foram se esconder nos seus territórios, se proteger e sobreviver, como sempre, na floresta. E no 7 de abril, umas 3 semanas depois do confinamento começar, teve um derrame petroleiro que deixou 16 mil barris de petróleo fluírem nas águas dos rios e contaminarem as águas de mais de 120 mil pessoas no Equador. Essas águas, obviamente, depois descem pelo Peru e no Brasil. Teve muita mobilização das comunidades, das organizações indígenas, do Partido Político Indígena, de ONGs, de advogados de direitos humanos. Se abriu um processo contra o Estado, porque são oleodutos estatais, né, da Petroequador, que são os mesmos que foram construídos pela Texaco nos anos 80, aliás, que o governos de direita e de esquerda de Rafael Correa nunca mudaram, nunca renovaram e que estão completamente destruídos e que vivem em zonas de terremoto, nas quais a terra mexe bastante e tem derrames muito frequentes,
Para vocês terem uma ideia, entre 2005 e 2015 teve uma média de 20 mil litros diários de petróleo derramados nas águas da Amazônia Equatoriana. Então, um dos testemunhos testemunhas das mães quichuas durante o processo jurídico contra o Estado, que começou em maio, foi que ela se deu conta que tinha petróleo na água, não porque a Petroequador avisou que tinha tido um derrame, mas porque o filho dela voltou de pescar às 5 da manhã, acordando negro, corpo coberto de petróleo. E foi assim que eles começaram a se dar conta. E no dia seguinte, todos os peixes, tudo tinha sabor a petróleo. Uma semana depois teve enchente, porque é época de chuvas, e os rios subiram e o petróleo se espalhou nas plantações, e destruindo todas as fontes de comida, diríamos, de cada território, de cada comunidade. Então, isso é um exemplo de desastre dentro de desastre, pandemia dentro de pandemia, porque uma pandemia é do Covid, mas, como o João Paulo disse e a Yara insistiu, os povos indígenas vêm vivendo sobre genocídios e pandemias diversas há 500 anos. E uma das mais grandes pandemias, eu acho, eu diria em toda a América, se não em todo o mundo, para os povos indígenas hoje, é o extrativismo. E o petróleo nos Andes equatorianos, peruanos e colombianos desce na Amazônia é um dos problemas principais. O processo durou uma semana. Eu fui um dos amigos curiais, então participei. Quando chegou o momento do setor público da Petroequador, que está avaliada junto com os oleodutos e junto com o Ministério de Energia e Minas e do Meio Ambiente, aliás, quando eles foram se defender e apresentar provas, de repente o juiz ficou doente, alegando Covid, e se suspendeu a audiência, se suspendeu o processo, alegando que não podia ser outro juiz, e faz mais de um mês que está tudo suspenso. A gente tentou inscrever nos meios internacionais, não teve nenhum interesse. Então, foi um não evento, foi um evento que deixou muitas pessoas doentes, que está provocando a morte lenta ou a morte acelerada, com pessoas que estão agora se contaminando de Covid nessa mesma zona, porque agora, já que as pessoas não tinham água, tinha que entrar água, tinha que trazer garrafas de água das lojas, né, por barco a motor, imagina todo o processo. E é um evento que ninguém nem sabe o que aconteceu, que não está coberto nos meios internacionais, ao qual o governo equatoriano não teve que responder, nem as petroleiras, e que provavelmente é um de muitos eventos, de várias pandemias ao mesmo tempo, destruindo e assassinando comunidades. Então, com base nessa história como ponto de partida, nessa anedota desastrosa, eu queria primeiro começar com essa noção de que o Covid foi o mais alto nível de contágio, de mortalidade nos povos indígenas em todo o continente. E queria dar um pouco os números, porque no Brasil a gente viu o caso, e o Brasil a gente tende a pensar que é extremo por causa do Bolsonaro agora, mas é um problema estrutural que existe na região toda. Nos Estados Unidos, as tribos nativo-americanas, se fossem estados, elas seriam os 5 primeiros estados com nível de contágio e mortalidade acima de Nova York, né? Começando pelo povo Apache, Pueblo Zia, Pueblo de São Felipe, os Navajos, que são a reserva e a nação indígena mais grande dos Estados Unidos, e o Pueblo Kiowa. E eles têm taxas de mortalidade que são entre 6 a 10 vezes mais, não só 2 vezes mais. No Arizona, os povos indígenas estão morrendo 6 vezes mais que os brancos, e no Mississippi, 10 vezes mais. E, além disso, são pessoas muito jovens que estão morrendo, não são os velhos, né? Que é um problema porque é uma destruição de saberes, mas a gente tem também gente muito jovem da nova geração que está morrendo. Então, por exemplo, a nação Navajo perdeu a Valentina Blackhorse, que tinha 28 anos, que era uma nova liderança política. E no Equador, a primeira vítima na cidade amazônica de Lago Agrio foi um bebê de 7 meses. Esta zona onde teve o derrame petroleiro que eu descrevi, tiveram testes de Covid feitos por uma organização, ONG, Amazon Frontlines,
28 de 45 pessoas testaram positivo para o Covid, né? Então, tem uma aceleração e taxas de mortalidade altíssimas. Por que razão? Porque tem uma comorbidade, acho que se diz em português, por 5 séculos de acumulação de pandemias e de genocídio. Então, quando a gente sabe que tem 5 séculos de extermínio, que as primeiras epidemias como a varíola, a salmonela e o sarampo mataram entre 70% e 95% da população em diferentes regiões do continente, da Abya Yala, como dizem os povos indígenas. Os sobreviventes são povos, comunidades e indivíduos que vivem com um sistema muito precário de saúde, político, né, que estão sobrevivendo em permanência. Então, teve em todo lugar, as comunidades tentaram se proteger entrando na floresta, fechando acesso, testando a sua população. O governo Navajo, nos Estados Unidos, testou seus cidadãos 4 vezes mais que o governo dos Estados Unidos testou os americanos. Mas, apesar disso, tem coisas que não dá para escapar, porque são 5 séculos, e não é o Bolsonaro ou o Trump, são séculos de genocídio. Então, a primeira coisa que eu queria insistir é que, a nível de saúde, a pobreza, a desnutrição tem gerado problemas estruturais a nível comunitário. O diabetes entre os povos indígenas é o mais alto do mundo e sabemos que o Covid é um dos problemas de comorbidade principais. Nos Estados Unidos, o diabetes aumentou entre jovens indígenas de 15 a 19 anos de 110% na última década. E, segundo a ONU, 50% da população indígena adulta no mundo sofre de diabetes de tipo 2. Então, a gente já sabe que se chega o Covid aí, ele é muito mais letal. E, segundo, são populações que vivem, já que vivem baixo extrativismo, as suas águas estão contaminadas, e a água foi o principal nessa pandemia do Covid. O exemplo do Equador é mas se a gente for para os Estados Unidos, o território Navajo é onde os Estados Unidos depositam o seu lixo nuclear. E 40% das casas Navajos não tem água encanada. Então, como se proteger com água limpa, como limpar as mãos nesses contextos, né? Então, em cima disso vem a invasão constante como a Oyara mencionou, em território Yanomami tem os 20 mil garimpeiros invadindo o território de maneira constante, e se não são extrativistas, são invasões políticas, com os pastores evangélicos no Peru. A Sônia me mandou informação, está circulando muito nos Andes. Os pastores evangélicos na Amazônia peruana fizeram experimentos e injetaram mais de 8 mil pessoas com uma medicina veterinária chamada ivermectina em crianças, incluso do povo Cucama, Nauta. Então, quando não é intencional, quando não é extrativista ou política, aí vem a negligência do sistema de saúde, como o Bolsonaro, que nega assistência, né, em todos esses casos. Então, temos que ter claro que é um holocausto americano permanente e que não começou com o Covid e que não começou com o Bolsonaro também. Eu acho que é importante a gente não se enfocar só no Bolsonaro, apesar dos horrores abertos e explícitos de hoje. Em 2012, a taxa de homicídios no território Kaiowá-Guarani era 500% superior à média nacional no Brasil. E esse ano, na Colômbia, apesar dos acordos de paz, só no mês de janeiro foram 34 líderes indígenas assassinados. Só esse ano, em janeiro, mais de um por dia. Então, é um genocídio constante. Por quê? Porque o genocídio indígena permite liberar territórios para a economia extrativista. O extermínio dos povos indígenas não é um acidente, e o Covid só vem acentuar algo muito profundo, que é o propósito dos Estados modernos. Os Estados modernos se financiam graças ao extrativismo, e o extrativismo acontece nos territórios indígenas. Os povos indígenas são 5% da população mundial, mas tem 80% da biodiversidade restante no mundo, e os seus territórios são 20% da superfície do planeta. Então, todo esse desenvolvimento, né, com mais agronegócio, com mais petróleo, com mais mineração, acontece principalmente em territórios indígenas. E o caso do Brasil é gozado, porque Brasil, pau-Brasil, ou seja, o próprio nome do país é extrativista e retraça essa história, né?
é um recurso. E essa lógica colonial não diminui, só aumenta e sempre em nome do desenvolvimento. Então, faz um século, a gente tinha o governo americano que dizia mate o índio e salve o homem, nessa dinâmica de assimilação forçada, porque o objetivo é destruir o sistema indígena, que é uma alternativa ao sistema estatal capitalista de apropriação de recursos, de transformação da vida em recurso. E agora a gente tem o Bolsonaro que diz cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós, ou seja, ele é cada vez menos indígena e fora do Estado, e ele é cada vez mais um produtor do sistema capitalista, um recurso, né? Então, eu queria, para fechar, apontar que o problema não é o Covid, ou o Bolsonaro, nesse caso. O problema é ver o ser humano como separado da natureza e pensar que a economia social e política pode ser separada da política ambiental. Os movimentos de crise climática, de antifemicídio e de direitos das mulheres e o Black Lives Matter, que está explodindo agora, são todos complementares com as lutas indígenas, né? E quem está protegendo a natureza são os povos indígenas. Dos 3 defensores da natureza assassinados por semana no mundo, 40% são indígenas, apesar deles serem só 5% da população. Então, esse extrativismo que destrói a natureza, que fez a Amazônia queimar o ano passado, a Sibéria queimar, a Chiquitania na Bolívia queimar, éramos nós queimando, não era a natureza, nós somos a natureza. E essa pandemia de hoje, esse ano, somos nós queimando, desaparecendo, os que estão à frente da defesa da natureza mais, e é parte da 6ª extinção massiva que estamos vivendo. E não é uma metáfora. O interessante é, se a gente considerar que isso não é metáfora, que realmente é a noção de ecossistema e que somos parte do ecossistema, os povos indígenas têm essa experiência de viver o apocalipse e estar do outro lado do apocalipse. E se tem alguém de quem a gente pode aprender é do seu saber intergeneracional, dos povos que sobreviveram a muitos genocídios e que sabem como recriar vida nesses contextos de destruição absoluta. E deixo ao debate. Muito obrigada, Manuela. Karen, posso chamar para comentar? Falando bom. Só lembrando um pouquinho, a gente deixa agora então aberto para perguntas. Vocês podem se manifestar ou mandando uma mensagem para mim no privado e eu organizo a ordem, ou enviando a pergunta, eu também posso fazê-la. E a gente tem por aí uma meia hora, podendo avançar um pouquinho mais, dependendo da conversa. Bom, eu organizei alguns comentários a partir da fala do João, da Oyara e da Manuela. Eu acho que todas elas, em comum, ressaltaram uma perspectiva política e histórica que coloca a pandemia da Covid como não sendo, digamos assim, uma novidade para os povos indígenas. Quer dizer, trata-se de uma política de extermínio de longa data associada ao colonialismo, né, e a dispossessão dos povos dos seus territórios. Então, acho que a primeira coisa é colocar isso nessa perspectiva, de que não se trata de nenhuma novidade, né? Não se trata de... Se é novidade para a gente, né, não se trata de uma novidade para os povos indígenas, né, que há muitos séculos já lidam e resistem a diversas formas e estratégias políticas, né, políticas é importante ressaltar, de extermínio. Bom, agora, de fato, há uma novidade, né? Acho que também as 3 falas ressaltam essa especificidade da Covid, que talvez não seja a novidade para os povos indígenas, mas seja uma novidade para a gente, né? Um antropólogo importante que trabalha já há muitas décadas com os Yanomami, o Bruce Albert, escreveu um pequeno panfleto, que foi inclusive traduzido pela Oyara, que está naqueles volumes que a N-1 está organizando, que justamente parte dessa ideia de que agora a gente compartilha dessa situação, né, digamos assim, a gente de alguma maneira compartilha dessa situação
dos povos indígenas, de que nós somos agora o alvo, sofremos também o extermínio, né, das pandemias, das epidemias, né? Então, acho que é importante colocar isso nessa perspectiva de que talvez nós aqui não estejamos preparados para o nosso extermínio. E aí a gente às vezes coloca certas questões que dizem mais respeito a nós mesmos do que aos povos indígenas. Bom, o primeiro ponto, né, que eu acho importante também destacar a partir dessa constatação que perpassa as 3 falas, é que não se pode dissociar a pandemia, né, da Covid ao desmatamento e à destruição ambiental. Acho que essas duas coisas caminham juntas, né? Não à toa, muitos pesquisadores falam que esse salto zoonótico do vírus, ele só se tornou possível em virtude da destruição sem precedentes da natureza, que a gente coloca como algo objetificado, externo, né? Que é um modo muito nosso, digamos assim, eurocentrado, de achar, como bem colocou o João Paulo, que a gente não tem responsabilidade sobre isso, né? De responsabilizar os animais, algo que a gente mesmo produz. E aí me faz lembrar uma fala bem interessante do Adalberto Val, que é um pesquisador do INPA, que chama atenção para a possibilidade da Amazônia se tornar um centro de futuras pandemias. Quer dizer, ele diz que existem mais de 500 tipos de arbovírus na Amazônia, sendo que 150 deles sabe-se que são prejudiciais para o ser humano. E ele diz, nós precisamos tomar cuidado com o desconhecido. Bom, mas aí esse desconhecido, eu faria uma provocação para essa colocação dele, é desconhecido para nós, né? Que colocamos a natureza como algo externo e objetificado, né? Não é um desconhecido para os povos indígenas que justamente sabem muito bem como lidar e sabem como resistir nesses momentos e que desenvolvem as suas próprias estratégias. E aí eu volto a um ponto da fala do João Paulo que eu acho interessante, que a pandemia desnuda os limites da nossa ciência e da nossa técnica. O professor Gerson Baniwa também escreveu um texto recentemente sobre isso, porque nos coloca numa posição de humildade, de reconhecer que a gente não tem resposta para a pandemia. Nossa ciência não tem resposta, né? E aí justamente isso aciona esses conhecimentos nativos, tradicionais, enfim, a gente pode qualificar das mais diversas formas, mas são os conhecimentos que nós nos esforçamos para negar e que agora voltam a ser altamente essenciais e importantes, né? Nesse momento, a medicina indígena. E aí eu colocaria uma pergunta, eu ainda tenho alguns comentários a fazer, mas já faço uma pergunta para o João Paulo, para ele falar um pouco dessa experiência no Centro de Medicina Indígena da Amazônia, o Bacericoí, em Manaus, que tem tratado bastante gente, a maioria, até onde a gente conversou da última vez, são não indígenas. Então eu acho revelador isso, né? O reconhecimento dos limites da nossa ciência e do nosso conhecimento e esse interesse que, enfim, aí tem uma questão, né? Às vezes há um interesse também predatório nos modos de conhecimento. Como se interessar e se aproximar disso de uma forma que não seja ela também predatória, que não seja, digamos, de uma apropriação de um conhecimento, mas que seja de um respeito também pelo modo de vida dessas pessoas que produzem esse conhecimento. Acho que as duas coisas estão intimamente relacionadas, né? O conhecer e o modo de vida e de existência que produz esse conhecimento. Acho que essas coisas, né, relacionadas a um território. Um segundo ponto que eu acho importante das falas é a particularidade das ações que são pensadas como modo de mitigar ou de combater a pandemia, né? Todas elas muito pensadas a partir do modo de vida urbano, né? Então, urbano, digo, de classe média. Então, as pessoas, esse protocolo de manter o distanciamento social, algo muito difícil, por exemplo, em locais em que as famílias dividem
casas que não são, às vezes, separadas em cômodos, né? É só sair, digamos assim, de um centro urbano para ver que que esses protocolos são muito limitados em relação à sua a possibilidade de ser efetivado, né? E aí eu queria colocar uma questão para o Oyara e para o João, sobre essa questão do isolamento versus distanciamento e a importância de pensar nessas estratégias de refúgio, né? Quando a gente pensa que hoje em dia talvez não, em virtude da destruição dos territórios, né, e mesmo pela própria especificidade do contágio, da dinâmica do vírus, talvez não exista floresta longe o suficiente, considerando que existem invasões dos territórios, todo mundo sabe a situação do garimpo no território Yanomami, né? O Dário Iequana esteve em Brasília para denunciar essa situação absurda, né? E também falar sobre a particularidade das relações sociais, essa dinâmica com centros urbanos, que eu acho que isso é essencial para entender como se deu esse espalhamento e o contágio no norte do país. E aí eu já coloco uma questão para a Manuela, pensando a partir da sua fala e do texto que você publicou na edição da revista Rosa, em que você expõe muito bem essa dinâmica do extrativismo e a centralidade disso para o capitalismo, né? Como associar, digamos assim, a destruição, entender esses processos de colonização e destruição dos territórios dentro de uma dinâmica do capitalismo. E aí a gente pensa, por exemplo, no caso do próprio garimpo em território Yanomami, muito intensificado pelo aumento do preço do ouro, né? Como justamente, né, a política de extermínio está diretamente associada a uma dinâmica global do capitalismo. Já finalizando um pouco as minhas primeiras questões, eu queria pensar, aí coloco para os três, né, pensando os desafios que a Oyara pontuou, essa questão do deserto hospitalar na região norte do país, a ausência de leitos, as especificidades logísticas, o preconceito e como isso, de alguma maneira, eu acho que tem se quebrado um pouco, dado a nossa própria ignorância e reconhecimento dos limites da nossa ciência, da nossa técnica, e a questão do luto. Eu acho que isso é um desafio que se coloca para todos nós, né? Como pensar os nossos rituais de luto e a impossibilidade de enterrar os nossos mortos. Isso com maior ou menor violência, né? Mas eu acho que isso se coloca para todos nós. Acho que eu começaria com esses comentários e essas questões, depois eu tenho mais alguns comentários, eu não sei, talvez o João Paulo pudesse começar respondendo. Obrigada. Então, eu vou centrar mais a parte da experiência do Centro de Medicina Indígena, até porque a professora Oyara e a Manuela falaram perfeitamente sobre esses assuntos de isolamento e distanciamento, né? É uma visão antropológica que Oyara e a Manuela têm muito domínio. Então, em relação à nossa experiência de Centro de Medicina, é uma longa história, né? Centro de Medicina Indígena, a gente ousou fundar exatamente para contrapor essa política de medicalização aos povos indígenas, né? Também surgiu a partir de uma experiência bastante dolorosa, uma experiência muito familiar, né? Que eu relato em várias ocasiões sobre isso, né? Ou seja, em 2009, minha sobrinha foi picada de cobra e foi mandada pelo DICEI para Manaus. E a primeira coisa que os médicos quiseram fazer foi amputar, né? Então, para nós, amputar um órgão do corpo é crucial, porque não faz parte da nossa cosmologia, não faz parte do nosso cotidiano. Imagine isso, a minha sobrinha ouvir de uma equipe médica dentro de uma enfermaria, né? Foi muito dolorosa. E tem série de fatos que aconteceram, mas um dos fatos marcantes e decisivos para a gente pensar sobre medicina
foi quando nós tentamos reunir, mediado pelo Ministério Público, com a equipe médica, que estava tratando a menina. Sentamos numa mesa e o médico perguntou ao meu pai, né, por que ele não queria que amputasse o pé da neta naquele momento. Devo dizer que a amputação, para nós, seria o último recurso, não era porque a gente era contra, né? Era que pudesse ser o último recurso. Meu pai começou a responder ele, né, primeiro que ele não domina português, né? Segundo, não organiza da lógica como o médico esperava a resposta, né? O médico não deixou meu pai falar, visivelmente levantou, bateu na mesa e disse: eu estudei 8 anos, eu frequentei, e por isso eu estou dizendo que é melhor amputar o pé da tua neta, porque ela vai morrer se não amputar. E o senhor, com muito respeito, não estudou nem um dia, não deve frequentar a escola. Dito isso, levantou e foi embora, a equipe dele. Daí eu senti, né, a discriminação personificada, né? Se eu tivesse um corpo maior, um pouco, né, ia partir para a agressão física. Mas como eu sou magrinho, eu não quis enfrentar. Mas a partir dali eu comecei a pensar, junto com a minha família, né, de que forma a gente poderia promover um debate, né, em relação sobre o nosso conhecimento, para desmistificar exatamente esse imaginário que a sociedade tem, que a classe médica tem, sobretudo, né? Então, um dos argumentos dele foi isso, né? Ele não ia permitir a amputação, primeiro. Segundo, que não ia permitir a entrada do pajé no hospital, dançando, cantando, fazendo ritual de cura com fumaça, com tambor, com maracá, etc. Aí eu falei para ele: o senhor está certo, com muito respeito, mas me parece que o senhor gosta muito do pajé do boi bumbá. O pajé do boi bumbá faz tudo isso, utiliza todo esse mecanismo, né, e cura o boi. Nós, em dia, não curamos o boi. A gente come o boi. Então, dali eu vi um imaginário reproduzindo em pessoa, né, e discriminando em pessoa. Discriminação em pessoa, né? Então, daí a gente lutou, batalhamos, tiramos a menina do hospital, que repercutiu muito na ética e sensibilizou, né, e fizemos um tratamento conjunto. Primeira experiência de tratamento conjunto no estado do Amazonas, com biomedicina e a nossa medicina. E hoje minha sobrinha está bem, não foi amputada, está na comunidade jogando futebol. No dia desse eu soube que ela vai até casar. Então, aí que a gente começa a colocar em questão e problematizar essa questão da medicalização e do imaginário construído pela sociedade em relação aos conhecimentos indígenas e em relação aos operadores de Barcessé, ou seja, nossos especialistas, né? Então, o centro de medicina foi pensado a partir dessa lógica e também dizer o seguinte, né, um papel político de dizer: nós estamos cansados de ouvir falar que o nosso conhecimento é etno. O conhecimento indígena hoje se tornou tudo etno, né? Etnomatemática, etnobotânica, etnobiologia, etnohistória, etnomedicina, etno, numa tentativa fracassada de querer incluir dentro da lógica da ciência os nossos conhecimentos. Que não é, e não vai ser. É outro modelo, é outra epistemologia, né? Então, o centro de medicina tem essa questão. E tem várias outras questões, por causa do tempo vou limitar, e eu vou focar na pergunta, né, que dentro de 3 anos que nós estamos funcionando, nós tivemos vários sucessos, muito sucesso, aliás, quase 100%. Atendemos 2.950 pessoas. Dessa parcela, como a Karen falou, 99,9% não indígenas, né? Então, com diversos problemas. Eu tenho vários depoimentos, né? Eu não vou publicar porque a gente não tem autorização dessas pessoas,
mas também dizer que nós estamos problematizando, questionando, a partir do momento que a gente os nossos conhecimentos, né? E devo dizer que nós colocamos a palavra medicina intencionalmente, exatamente para fugir desses jargões conceituais criados, né? Por uma questão muito simples. Segundo a arqueologia, né, diz que os povos indígenas estão presentes nesse continente há 10 mil anos. Para minha conta, deve ser mais. Imagine 10 mil anos, pegando assim como ponto de partida, nós, povos indígenas, manejando, né, a floresta, manejando a terra, manejando os rios, a água, o espaço aéreo, o ar, manejando a nossa saúde, as nossas relações políticas. E alguém vem me dizer que os povos indígenas não têm medicina? Né? Essa é uma postura de forçar a negação. Aqui eu quero puxar uma experiência muito concreta. Eu fui convidado para um congresso em Brasília para dar palestra sobre isso. Não era sobre isso, era sobre práticas integrativas. É uma moda hoje discutir isso. Né? Era um congresso nacional, muita gente, e na entrada do auditório estava lá mapa com práticas integrativas. De pares. Entre elas estava o reiki, a acupuntura, não sei o que mais e tal. Olhei para o mapa e eu disse, e o indígena? Cadê o indígena? A gente gosta da coisa dos outros e a gente não gosta de nós mesmos? Ou seja, são questões que o Centro de Medicina quer estar levantando para discussões. Né? E, muitas vezes, eu fui recomendado pelos meus professores, pelos meus colegas médicos e até advogados, de tirar essa palavra medicina dentro do contexto. Dizia o seguinte, que eu corria risco de ser processado ao utilizar essa palavra medicina dentro dessa lógica nossa, porque a gente chama de medicina tradicional, medicina alternativa. Então eu falei para eles, bom, espero que vocês que são advogados, meus amigos, que vão defender, é a função de defender, que venham processar, né? Que venham processar, mas vocês estão aí para defender. Ou seja, é uma iniciativa, como a gente costuma dizer, ouvir, né, de uma desobediência social, dentro da lógica de saúde, dentro da lógica oficial da saúde, não existe isso. Mas nós ousamos colocar isso como uma pauta política. Né? E dizer, o Centro de Medicina tem esse compromisso, né, de ser incentivador, né, de ser motivador. Né? Já tivemos várias visitas de várias lideranças do estado do Amazonas e do Brasil, né, olhando o Centro de Medicina Indígena e dizendo, é isso que a gente precisa fazer, é isso que é necessário fazer. Né? Então, o Centro de Medicina Indígena é isso, tem esse sentido, e nesse período de pandemia, a gente decidiu não continuar com as atividades de atendimento, por simples razão. Primeiro, porque nós estamos no contexto urbano. O contexto urbano é diferente do contexto nosso lá do Alto Rio Negro, das nossas comunidades. Segundo, também para a gente resguardar que nosso conhecimento não é curandeirismo. Você pega uma coisa e se te cura como o pastor fez, pegou uma semente, abençoou, benzeu, cura. Não é dessa forma que funciona o nosso conhecimento. Portanto, minha tese vem discutir um pouco isso. Os elementos constitutivos do corpo, como que os pulmões, os pajés, conceituam o corpo, né? Quais são os seus ataques, né? Ataques do corpo, né? Transformação do corpo e as práticas terapêuticas sobre o corpo. Então, é isso que eu tenho que compartilhar no momento. Obrigada, João Paulo. Tem uma pessoa que levantou a mão, a Denise. Pode falar, Denise. Tem que tirar, acho que, do mudo.
Denise? Já agora Ativei som e imagem. Ok? Sim. Meu nome é Denise. Eu sou médica, formada em 1980 pela UFRJ. Eu não estou falando pela minha instituição, eu estou falando por mim, né? Eu estou falando como uma pessoa de esquerda que procura hoje um novo caminho para a esquerda, né? No sentido de que antes a esquerda tinha um caráter muito desenvolvimentista, muito ligado ao trabalho. Nada disso foi desprezado. Mas eu hoje tenho uma visão muito mais ligada à catástrofe climática, a um repensar de tudo que nós não conseguimos refletir ao longo de uma história e que não significa que não possamos refletir agora, né? Quando o João diz assim que ele não vai abrir mão da medicina, e eu gostaria de dizer para ele, não abra mão da medicina, porque a gente parte de uma questão, eu vou tentar ser muito breve, o que para nós hoje é uma pandemia catastrófica, vocês sabem, que para as populações originárias é mais uma de muitas. Para eles, a varíola foi uma pandemia catastrófica. O sarampo foi uma pandemia catastrófica, a tuberculose, uma pandemia catastrófica, a gripe comum que nós sobrevivíamos era catastrófica. E aí eu precisei, eu sou formada em 1980, tenho um longo caminho, e depois desse longo caminho eu concluí o seguinte: há um saber e há uma potência dentro das populações originárias que nós, da esquerda, nem tangenciamos, porque nós passamos por outro caminho. Hoje, a minha grande pergunta é como é que nós nos articulamos com eles, sabe? Porque eu sou médica, então eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma medicação antipertensiva que vem do veneno da cobra. Quem descobriu isso não fomos nós, foram eles. E como isso, vários outros. Existe um saber nas populações originárias, o saber de viver aos milhões antes da invasão colonizadora, preservar a terra, que nós não soubemos fazer. O saber de usar várias substâncias da terra que a indústria farmacêutica rapina, né? E eu fico pensando aqui, me dá muita dor ver a história do Covid agora nas populações indígenas, mas eu penso que, gente, eles tiveram varíola, tuberculose, gripe, sífilis, tudo que vocês possam imaginar. E eu me lembro do Krenak, e eu me lembro do Davi dizendo para a gente: são vocês que estão numa má situação. E eu acho que todos estamos numa má situação. Mas nós temos alguma coisa muito especial que a esquerda desenvolvimentista não conseguiu valorizar. E hoje a minha questão assim de vida aos 65 anos é assim, como eu de esquerda, que eu acredito que a esquerda é um exercício da equidade, do reconhecimento, nós não conseguimos reconhecer o saber das populações originárias e quanto isso é poderoso. Nem o racismo estrutural e quanto isso é poderoso.
E eu acho que eles têm muito a ensinar para a gente, não para nós nos tornarmos indígenas. Até porque existe uma questão que, para mim, é muito sensível, que é, eu admiro muito alguns grandes pensadores da antropologia, da sociologia, mas a língua é muito difícil de dialogar com eles. Nós temos que nos aliar. Nós precisamos de uma aliança. E é isso. Para a gente conseguir reformular a esquerda na perspectiva da equidade, pelo trabalho também, mas não só pelo trabalho, porque nós temos que trabalhar, mas nós não somos seres talhados para o trabalho. Nós somos seres talhados para trabalhar para o necessário e para usufruir da vida, né? E eu creio que eles têm muito a nos ensinar. A minha questão clara é como nos aliar a eles para transformar essa esquerda, que não é que a gente vai desprezar essa esquerda, não é isso. A gente tinha uma esquerda calcada no trabalho, marciano. A gente não pode jogar isso fora, para não jogar, mas como é que a gente alia essa questão dos povos originários para produzir outra coisa? Essa é a questão. Obrigada. Isso, Sim, Marcela. Karen, pode. Posso? Sim, Eu claro. queria fazer um comentário a partir do comentário da Denise, fazendo um paralelo com a filosofia, nessa questão da medicina e da filosofia. Quando o João Paulo insiste na importância de falar medicina indígena e usar medicina no nome do centro Bassericoí em Manaus, eu acho que me remete a uma discussão semelhante a quando se fala de filosofia indígena. Por que falar de filosofia indígena? Acho que na medida que isso incomoda, já faz algum sentido, né? E quando se fala de medicina indígena, acho que a gente abre uma discussão semelhante. E aí, tal como acontece na filosofia, digamos assim, ocidental, que é que bebe da muita não filosofia, que é constituinte dela, a gente pode, né, pensar em Rousseau, em Hobbes, né, em Deleuze, como esse pensamento não filosófico, essa alteridade, ela é fundamental para constituir o nosso pensamento. Da mesma forma, eu acho que a medicina, a nossa medicina ocidental, ela também é tributária de uma série de outros conhecimentos que ela não reconhece como sendo conhecimento, digamos assim, autônomo, digno de ser chamado medicina. E aí, eu vou, enfim, não tenho conhecimento especializado disso, mas é só olhar, digamos assim, os primeiros relatos dos viajantes que vieram para a América e a atenção que eles tinham para os venenos de caça, os curare. Como muito se escreveu sobre isso e o interesse da indústria farmacêutica, digamos, na sofisticação dos mecanismos bioquímicos, dos mecanismos, né, de como funcionam esses venenos, que hoje são fundamentais em procedimentos na ortopedia, né, tem uma série de analgésicos que foram desenvolvidos a partir do modo como esses curares, esses venenos de caça funcionam. Então, eu acho que é uma discussão longuíssima e que faz a gente pensar, bom, a partir desse comentário da Denise, talvez começar reconhecendo o nosso pensamento, o quanto o nosso pensamento, seja ele filosófico ou, enfim, político, é tributário também desses outros modos de pensar e de existir, né? Mas acho que a gente tem outras questões e imagino que a Manuela e a Yara também têm comentários a fazer. Eu acho que a gente poderia só uma questão de ordem, assim, pensar em 5 minutos para cada um, para resposta. Depois da Denise, a gente tem, que já fez a pergunta, a gente tem a pergunta da Sônia, então a gente emenda depois. Eu acho que a pergunta é como podemos se juntar à luta indígena. Pode, quem quiser responder, ou Manuela ou Yara, fica à vontade.
Boa tarde a todo mundo, muito obrigada, foi ótima a conversa. Eu acho que é muito importante nessa discussão sobre as epistemologias e cosmogonias diferenciais, né? E como sermos capazes de produzir um diálogo que seja virtuoso, né? Entre essas cosmologias distintas e que não seja simplesmente pautado pela lógica da dominação, né? E da espoliação. Mas eu queria retomar um pouco aqui, ou enfatizar um pouco mais a questão política, né? Porque eu acho que tem uma urgência dramática, né? na situação, no contexto da Covid em geral, e especialmente da situação da Covid com relação aos povos indígenas. Então, minhas perguntas são 3 e são mais também comentários nesse sentido, né? A minha primeira questão é a seguinte: embora, como bem disse o João Paulo e a Oyara também, não seja nada de novo, eu acho que continua sendo escandaloso e politicamente muito relevante essa evidência de que o Estado, ou os agentes do Estado, são hoje o maior vetor de transmissão de infecção nas populações indígenas. E quero chamar a atenção para o caso dos militares, né? Porque a CESAI, os profissionais de saúde, vamos dizer que teríamos que matizar um pouco isso, mas eu acho que a questão da transmissão pelos militares é realmente escandalosa e muito problemática. Eu tinha ouvido um relato sobre isso acerca do MAC de uma pessoa que está prestando assistência humanitária na área, mas não queria levantar a questão publicamente, porque não queria comprometer esse trabalho de assistência humanitária, né? Mas eu tenho a impressão que isso tem que ter maior visibilidade, até porque não está só acontecendo com as populações indígenas. Não sei se vocês viram, a Intercept fez uma matéria sobre Roraima, onde um comandante do Exército declara que está infectando deliberadamente a sua tropa, e essa é uma tropa que aparentemente está em contato com os refugiados venezuelanos, né? E há uma conversa em Roraima de que o aumento da infecção entre os refugiados e imigrantes também foi um efeito, né, dessa infecção deliberada, né? A ideia da imunidade do rebanho, né? O Exército promovendo a imunidade do rebanho nas tropas. E eu acho isso muito grave. E a minha pergunta: o que é possível fazer em relação a isso para dar mais visibilidade nacional e internacional? Também quero lembrar que, assim como no Peru, onde havia um governador e os pastores, né? Era uma aliança, estiveram promovendo a injeção de ivermectina veterinária na população, inclusive na população indígena. Na semana passada, o Exército, com a presença do ministro da Defesa, esteve em Roraima distribuindo kits de cloroquina com azitromicina, também entre populações indígenas, tá certo? Isso eu acho que dialoga com a questão da medicalização que o João Paulo trouxe, porque não é só a medicalização, é quase compulsório, né? Porque quando você tem as Forças Armadas distribuindo um medicamento, o presidente dizendo que isso é a cura, tem uma situação, é uma medicalização autoritária e compulsória, né? Promovida pelo Estado. E, finalmente, para o João Paulo, para a Oyara, eu quero saber o que está sendo feito, o que pode ser feito com relação aos vetos de hoje, que eu também acho que são fatos políticos muito graves. Muito obrigada. Acho que a gente poderia emendar alguém respondendo a pergunta da Denise e também pode ir, Manuela, pode seguir. E a Oyara em seguida. Obrigada. A primeira pergunta de extrativismo e capitalismo, na verdade, para voltar ao que o João Paulo disse, o genocídio capitalista de Estado, que sempre tem novos episódios, o modo de genocídio e extermínio muda, mas o objetivo sempre é o mesmo, é uma forma de epistemicídio, porque mais do que matar os indivíduos, a gente quer matar essa forma de pensar distinta, essa forma de pensar que o objetivo não é produzir, que a natureza, a vida não é um recurso que pode se vender, se comprar, que seja um rio, uma floresta ou um corpo.
você não pode comprar a vida, né? Então, o epistemicídio ele é central e a medicalização que vem, né? A ciência foi cúmplice de todos esses genocídios. E o ponto da Sônia que ela levantou agora, essa infecção deliberada, tem tantos casos nos Estados Unidos, né, dos militares darem cobertas infectadas com varíola, ou no Brasil, no massacre do Paralelo 11, darem brinquedos infectados também para matar. E um exemplo que me veio com essa noção de medicalização forçada foram casos nos Estados Unidos, durou até os anos 60 na Califórnia, no Peru durou até os anos 90, a esterilização forçada de mulheres, tudo em nome da medicalização, do controle reprodutivo, algo isso que supostamente era emancipador para as mulheres, mas não era a mulher que escolhe, é uma esterilização forçada no corpo das mulheres para acelerar esse genocídio. Né? Só queria fazer essa. Quer comentar, Manuela? Sim. Posso. Enfim, sim, é diferente que seja o Bolsonaro ou que seja o Trump ou o Modi na Índia. Tem um orgulho, né, da destruição da vida, que vai com esse Make America Great Again, né, que essa volta ao passado colonial é celebrado, homenageado, ao passado militar, no caso do Brasil, né, ditatorial, da tortura, tudo isso, que não é só contra os povos indígenas. E eu diria, estou de acordo com tudo que vocês dizem, o que eu acho, bom, do pouco de experiência que eu tenho, porque faz 15 anos que eu estou trabalhando, vivendo esses temas, do que eu vivi, do que eu senti, é a primeira vez que eu vejo tanto escândalo com políticas de extermínio indígenas e que elas são tão visíveis, e eu fico feliz, de certa maneira, de ver as pessoas finalmente, os povos não indígenas finalmente reacionando, finalmente escandalizados com essas políticas de Estado, que são piores que as políticas da Dilma, do Lula, do Obama, mas que são na mesma linha. É uma acentuação mais progressiva, cada vez pior, que tem talvez um tipping point, mas o tipping point do escândalo é muito maior e desproporcional, eu diria, comparado a antes. E isso é uma muito boa notícia. Eu acho que o Black Lives Matter é um exemplo de ver como os povos brancos colonizadores do continente estão se aliando aos povos colonizados do continente. Antes do Black Lives Matter, que cresceu, enfim, tem um nome americano, mas é um fenômeno mundial, talvez. As manifestações de Standing Rock, a gente viu muitos coletivos e indivíduos não indígenas se aliarem, irem para lá, se mobilizarem. Então, acho que as vozes indígenas, essa paciência, esses esforços de manter filosofias, saberes, medicinas, línguas, gramáticas, né, indígenas, estão finalmente deixando de ser um interesse dos antropólogos e virando um interesse de política pública, de democracia para todos. Eu acho que os povos não indígenas estão realizando o que eles precisam dos povos indígenas. E para voltar para o que a Yara disse de alianças, do que eu estudei, do que eu li, os povos indígenas sempre se aliaram, mas os povos brancos sempre traicionaram as suas alianças. E vamos ver se a gente vai conseguir dessa vez não nos autotraicionar. Sim. Acho que o João Paulo poderia responder essa pergunta também. Tá mudo, João Paulo. Tem que tirar o mudo. Acertei. Então, tentar responder essa questão de como escapar, né? Eu fico feliz ouvir essa conversa, essa vontade, né, de promover o diálogo entre nós indígenas e não indígenas e tudo. Mas uma questão é evidente, que é a questão chamada a instituição universidade. Né? Universidade tem um papel fundamental
para a produção de conhecimento. É o que nós, pelo menos, entendemos aqui do Amazonas, estudante de antropologia indígena, né? Ela tem que abrir e cumprir seu papel, de fato, como universidade ou como universal, né? Que, como produtora de conhecimento, onde as pessoas entram para produzir conhecimento, tem que ter acesso a outros modelos, a outra cosmologia, como foi falado pela doutora Sônia, né? Está aberto a isso. Então, nossa presença e o nosso esforço é isso, levar para dentro da universidade os conceitos indígenas. Que conceitos que nós, indígenas, temos em relação ao corpo, em relação às coisas no nosso entorno, em relação a tudo. Todo o pensamento opera a partir dos conceitos, né? Qualquer sociedade opera a partir dos conceitos que ela tem. Então, esses nossos conceitos que precisam chegar à universidade, né? Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, que as universidades ou instituições gostam de dar oficina, gostam de dar capacitação para os indígenas, né? Mas nunca vão lá para perguntar que conceito que você tem sobre a terra, que conceito que você tem sobre a água, que conceito que você tem sobre o corpo, que conceito você tem. Não. Vamos lá. Vamos ensinar a plantar abacaxi para os indígenas. O que acontece muito aqui no Amazonas é isso. Vamos lá, os técnicos, não sei de onde, agrônomos, não sei de onde. Aí eu quero chamar a atenção, seguir uma experiência que eu passei. Numa das lutas que eu estava travando sobre as cotas, política afirmativa dentro da universidade aqui do Amazonas, fui participar de um debate, né, caloroso, inclusive. Era sobre agronomia. O coordenador de pós-graduação de agronomia dizia o seguinte: o que os índios têm para contribuir com a agronomia? Não tem nada. Aí deu vontade novamente de partir com ignorância, mas eu tive que conter minhas emoções e pensar também, refletir. Eu queria dizer para todos, né, que estão nessa área de que os índios não têm contribuir, como eu falei no início, nós estamos manejando há séculos. Eu aprendi com meu pai que você não pode derrubar uma floresta para fazer um roçado sem pedir licença do dono daquele lugar. Tem que comunicar com ele, porque senão ele vai te atacar. Ele vai te jogar feitiço, dizia ele, em termos de tradução. Você, para queimar, você tem que fazer barcessé, para não o fogo espalhar pela floresta. Tem que colocar água. Através da força do barcessé, tem que fazer isso. Você tem que colocar, adubar a terra, porque senão a maniva, não vai crescer. Pode derrubar, mas não vai crescer, porque não vai ter adubo. Mas para isso tem barcessé, faz assim. Por isso que a gente não precisa muito, eu costumo dizer, né? A gente não precisa química, potássio, a gente precisa, porque a nossa manipulação é feita metaquimicamente. Então, esses conhecimentos, né, nós somos obrigados a negar. Imagine um indígena, dentro do curso de pós-graduação, querendo debater essas questões. Vai ser obrigado a negar, porque não está na lógica. Então, para mim, a universidade tem uma responsabilidade institucional. Então, para a gente mudar essas concepções. Obrigada, João Paulo. A gente tem mais uma pergunta, creio que é a última. Passo a palavra para o Carlos Winter. Tem que tirar isso. Já tirei. Não, é só para lembrar, eu sou biólogo, né? Eu estou fora, sou um peixe fora d'água nesse monte de gente. E só para lembrar que o João Paulo tem toda a razão. Os índios, eles forneceram todo o alimento que permitiu a Revolução Industrial. Não fosse a batata, e não teria a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, dizer que os índios não sabem
agronomia é uma bobagem, o sujeito não sabe história, não olhou para a coisa do jeito certo, né? Isso sem contar todas as outras coisas, além do milho, a mandioca, e tudo isso foi selecionado a partir de plantas que não eram comestíveis. Então, a capacidade de observação dos índios é muito maior do que a capacidade de observação da gente. Quer dizer, eles foram capazes, nesses 10 mil anos, de desenvolver plantas que nós não conseguimos nem com engenharia genética. Quer dizer, nós temos que esperar mais 10 mil anos para desenvolver alguma coisa que chegue a ser tão importante quanto o milho, né? O único problema do milho é que ele foi desenvolvido num ambiente que, diferente da Europa, em que o trigo se espalhou ao longo dos paralelos, né? O milho não pôde se espalhar da mesma maneira nas Américas. E ele teve que ser adaptado a diferentes climas, enquanto que o trigo não precisou fazer isso. Então, ele se espalhou muito mais rápido. E talvez por isso as civilizações sejam diferentes nos dois continentes, né? E a outra coisa, isso só para lembrar uma bobagem, é que a cloroquina é derivada do quinino, que é uma substância extraída de uma planta que os indígenas descobriram que tratava malária e que foi utilizada pelos jesuítas e foi monopólio dos jesuítas durante muitos anos, que vendiam isso na Europa e ganharam muito dinheiro com isso. Então, agora eles são obrigados a tomar hidroxicloroquina, que é um derivado de uma substância extraída de uma planta indígena. Então, no fundo, a coisa retorna piorada, né, para tratar uma doença que, obviamente, a cloroquina não faz efeito nenhum na Covid-19. Né? Uhum. É só isso. Obrigado. Obrigada, Carlos. Acho que a gente pode ir concluindo. Infelizmente, passa mesmo rápido o tempo. E fico muito feliz que a gente tenha aberto essa questão pela revista. Espero que venham daí outras contribuições. E aproveito também para lembrar que a conversa depois ela é gravada e vai para o site. Vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem. E divulguem as rodas. A gente tem mandado sempre o convite por e-mail, então o modo de recebê-las também é se inscrevendo pela newsletter. E acho que a gente está contribuindo com pelo menos uma conversa, um pensamento comum aqui, com temas que estão cada vez mais urgentes. A gente com as rodas pelo menos consegue tocá-los com algumas pinceladas e através dos textos. Karen, eu te passo a palavra, a gente pode ir concluindo depois disso. Bom, queria agradecer a presença da Manuela, do João Paulo e da Oyara, o convite muito generoso que a Marcela fez, a presença de todo mundo hoje. Eu queria terminar fazendo apenas um breve comentário a partir da fala do João Paulo sobre as estratégias que têm sido acionadas durante a pandemia pelos Cumuã, pelos pajés, pelos rezadores, em tornar o corpo feito pedra, um corpo travoso, um corpo elétrico, né, acionando essas qualidades para tornar o corpo impenetrável à Covid. Quando o João Paulo fala em termos da corporalidade e desses conhecimentos, desses conceitos, né, desse pensamento que se faz com conceitos que passam pelo corpo, acho que a gente tem uma chave importante para pensar o quão distante o desafio que é para a gente de não simplesmente ter uma postura de assimilar ou de reduzir os conhecimentos e os conceitos dos povos indígenas aos nossos, né? Como essa presença dos indígenas agora na universidade, o João Paulo é um importante exemplo disso, precisa nos fazer, digamos assim, né? Eu acho que é urgente isso, lidar de uma outra forma, né? Uma relação política entre essas epistemologias, que não é só uma questão de conhecimento, mas de
existir, passa pelo corpo, né? Acho que isso é importante. E enfatizar essa presença, como o João Paulo disse também, né? De 10 mil anos na América, assim, 10 mil anos, evidentemente, como eles foram capazes, né, enfim, de desenvolver a medicina, né, a arqueologia, a ecologia, a antropologia, enfim, abundam evidências disso, né? A própria história da cloroquina e da exploração da quinquina durante a chegada dos invasores, como foi, enfim, uma história que repercute até hoje, né? Agora com essa questão da cloroquina. Então, acho que é isso. Eu queria agradecer e deixar essas questões, esses últimos comentários para reflexões futuras e um desafio para a gente. Obrigada. Muito obrigada a todos, pessoal. Obrigada, prazer. E convido a leitura do texto da Manuela, que está na revista. Eu enviei o link para vocês no chat. Um grande abraço. Até uma próxima. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.